Então, agora eu vou apresentar para você os materiais que nós vamos utilizar para confeccionar essa mochila, tá? Todos os materiais utilizados aqui, todos os acessórios são da Casa de Palha Acessórios e os nossos fios são da Morino Fios, certo? Para essa mochila, a gente optou em utilizar a cor caramelo, então a gente tem aqui o fundo específico para a mochila, que é um lançamento da Casa de Palha. E a gente optou por usar as alças Mariazinha, na cor caramelo também, e os metais dourados. A gente também vai precisar de um forro de bolsa, que ele é perfeito, ele é exatamente para esse tamanho de fundo, que é o fundo M. Então, um forrinho M e um fundo M. A parte de metais, a gente vai precisar de 2 mosquetões articulados para colocar na base inferior da mochila, nessas alcinhas aqui. Então, a gente precisa de 2 mosquetões articulados P. A gente vai precisar de um mosquetão articulado no tamanho M, eu só não lembro exatamente os milímetros, mas é o médio. A gente vai usar também 2 copinhos. Esses copinhos são muito legais, esses copinhos nós vamos utilizar na hora que nós formos confeccionar a alcinha de mão em crochê, vai dar todo o charme para a mochila. E nós optamos por esse maravilhoso fecho, que é o fecho G, que ele vai ficar perfeito para fechar a mochila. Aí, claro, né, vamos falar da agulha. A agulha, eu ainda tenho ela no meu coração, que é a agulha Prim. É a agulha que eu prefiro, tô testando outras, mas a minha preferida ainda é a da marca Prim. E para essa mochila, eu escolhi utilizar o tamanho 5. Por que o tamanho 5, Márcia? Porque eu acho que eu tenho visto nas minhas produções que quanto menor a minha agulha, mais firme ficam os meus pontos. Então, eu vou optar pela 5, tá? Mas você também pode utilizar tranquilamente a 7, que eu tenho aqui também, ou a 6, tá? Eu ainda, se você fosse me perguntar qual tamanho, Márcia, eu diria pra você a 5 ou a 6. Mas aí vai de cada artesã, né? Vai de cada tipo de ponto, né? Porque tem pessoas que têm pontos mais apertados, tem pessoas que têm pontinho mais solto, mas eu optaria pela 5 ou pela 6. A minha colinha Tec Bond, que é para finalizar, né, os fiozinhos que sobrarem, agulha fita métrica, agulha de tapeçaria pra gente finalizar também, que é bem legal, ela ajuda bastante. E tem também essa chavezinha que ela vai ajudar a finalizar o acabamento aqui nos nossos copinhos, tá? Então, são esses os materiais que nós vamos utilizar para confeccionar a nossa mochila. Depois a gente vai estar passando para vocês a quantidade certinha de fio para cada composição, porque hoje a gente vai estar produzindo para vocês uma composição, um composê colorido aqui, vai ficar uma mochila bem bonita, mas a gente também produz elas numa única cor. Então depois a gente vai estar dizendo para vocês certinho a quantidade de cada cor, tá bom? Então são esses os materiais e vamos lá! Hoje eu escolhi uma composição de 3 cores. Nós vamos usar o azul celeste, da Morino Fios. Vamos usar o mostarda para dar um detalhe. E a cor que vai sobressair na nossa mochila é o rosa chá. Então, vamos abrir o rolinho, que é sempre uma delícia. Abrir um rolinho. Eu gosto sempre de fazer assim com o fio, de desenrolar dessa forma, para ele não enrolar, tá? Então, a gente vai começar com o azul. Aqui. Vocês estão vendo essas abinhas aqui, né? Que elas são a base da nossa mochila, onde a gente vai colocar depois as alças. Então, para começar a base, a gente vai girar isso aqui para dentro, para que ela não atrapalhe a subida da nossa peça. Então, agora a gente vai começar o nosso trabalho.
Sempre que você for usar um fundo de bolsa, para qualquer bolsa, tá? Sempre que você utilizar um fundo, eu sempre aconselho para que você comece seu trabalho nas laterais. Por quê? Porque começando na lateral, você não corre o risco de mostrar emendas na frente ou na parte de trás da mochila ou da bolsa, tá? Então, a gente vai deixar mais ou menos uns 20 centímetros de fio. Eu gosto sempre de deixar um pedacinho a mais para que a gente possa fazer os acabamentos perfeitos. E aí, a gente vai começar a fazer a subida dela, tá? Eu vou entrar com a minha agulha aqui, trazendo o fio pra frente, certo? Ó, aquele pedacinho que a gente deixou vai ficar aqui. E a gente vai começar fazendo pontos baixíssimos na nossa base. Tá? Um ponto baixíssimo para cada buraquinho da base sintética. Ok? Essa parte é bem gostosa. Isso aqui vocês podem levar para vocês como regra, tá? Sempre que vocês forem usar um fundo de bolsa sintético, para fazer um acabamento bem bonito, vocês podem estar sempre fazendo dessa forma, fazendo esse início na base, né, no fundinho dela, com pontos baixíssimos, tá? É bem simples, vai ficando bem bonitinho o ponto. E no final você percebe o quanto isso aqui faz diferença na produção de uma peça, né? Porque acabamento é tudo. E vai ficando assim. Para quem já é aluna aqui do Crochê com Duas, vai lembrar que essa mesma aula, né, esse mesmo acabamento, nós ensinamos na bolsa Holanda. E na floreira também. Então, a gente tá quase chegando ao fim da carreira. Vou soltar um pouquinho mais de fio aqui. Ó, agora a gente tá chegando ao final da carreira, certo? Então, aqui a gente vai trazer o penúltimo ponto. E quando a gente for preencher o último buraquinho aqui, ao invés de a gente laçar o fio do rolinho, do novelo, a gente vai laçar aquele fio que a gente deixou sobrando, tá? Ó, então, eu entro, acho ele, trago ele aqui pra cima e faço um ponto baixíssimo, né? Como se ele tivesse inteiro, ó. Entrei no meu pontinho, aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui no meu primeiro ponto baixo, vou trazer pra fora, e aí eu vou entrar aqui, ó, no penúltimo, na verdade, no último, né, que a gente tinha feito, vou entrar por trás dele, ó, vou sair bem no meio do meu ponto e vou trazer o fio pra fora. Aqui pra trás. Fazendo um fechamento invisível perfeito. Eu acho isso aqui perfeito.
Ó, ok? Essa é a primeira parte. Agora, nós vamos fazer carreira de ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha, com exceção das laterais, tá? Em cada lateral, em cada cantinho, né, lateral, a gente vai fazer um pontinho de um aumento, né? No caso, 2 pontos para cada buraquinho, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que vai ser isso. Agora, a gente volta a usar o fio que tá saindo do novelo e deixa essa sobrinha aqui guardada para o próximo acabamento, certo? E a gente visualiza de onde tá saindo, tá vendo o ponto, nosso fio, e aí a gente vai entrar aqui, ó, exatamente aqui, ó, exatamente onde a gente fechou, tá vendo, ó? Ó. E aí, a gente vai fazer o quê? O nosso primeiro ponto baixo, certo? Ó, da altura, né? Sempre ajeita, da alturinha que você consegue perceber que vai ser, que não vai ficar nem apertado e nem sobrando, tá? E aí, laça e faz o primeiro ponto. Fizemos um ponto baixo. E agora, a gente vai fazer isso, ó. Um ponto baixo para cada buraquinho. Tá vendo? Ó. Agora, a gente tá chegando pertinho do nosso primeiro canto, que é onde nós vamos fazer o aumento, certo? Ó, quase. Chegamos aqui no nosso canto, na nossa lateral, que é onde serão feitos os aumentos. Então, é nada mais do que fazer 2 pontos baixos dentro dessa correntinha, tá? Ó, fiz um e fiz 2, ok? Isso aqui vai fazer com que a sua peça suba reta, que ela não fique estreitando, tá? Se você não fizer esse aumento, você vai perceber que ao invés de sua bolsa subir reta, ela vai começar a afunilar, tá? E aí, a gente aqui vai seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Agora, eu tô chegando aqui no nosso segundo aumento. Então, vamos lá repetir. A gente vai fazer 2 pontos baixos dentro desse cantinho aqui, dentro desse ponto. Então, aqui tá o meu primeiro ponto baixo. E aqui tá o meu segundo ponto baixo. Assim, a gente consegue concluir o nosso segundo aumento, tá? E aqui a gente segue. Eu não sei se você tá percebendo, mas eu costumo segurar o ponto com o meu polegar. Por que que eu faço isso? Eu faço isso para tentar arrumar o fio, para a rebarba não aparecer, tá? Ó, aí a rebarbinha fica pro lado de fora. Na verdade, pro lado de dentro. Ó. A gente tá chegando agora no nosso terceiro aumento e penúltimo. Ok, então, a gente vai fazer um aumento dentro desse ponto. Então, agora, um ponto baixo e agora o segundo ponto baixo. E assim, a gente fez o terceiro aumento.
E agora segue o baile. Agora, a gente tá chegando no nosso último ponto, a gente vai entrar, vai trazer o fio aqui em cima, e ao invés de laçar o fio do novelo, a gente vai laçar aquela sobrinha que a gente tinha deixado ali de lado, esperando para esses acabamentos, certo? Aí, agora eu vou entrar aqui, vou levar o fio lá para trás. Vou entrar aqui no meio, ó, do nosso último ponto, e laço e levo lá pra trás. E ajeito, né? Ó, pra ele ficar bem certinho, tá? E aqui a gente concluiu a nossa segunda carreira de pontos, tá? Agora, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer agora a terceira carreira, que é uma carreira de ponto baixíssimo. Você não precisa necessariamente fazer, vai depender do seu gosto. Eu gosto de fazer essa carreira porque ela dá mais estrutura e ela deixa um acabamento mais bonito, tá? E é muito simples. Eu vou pegar aqui, ó, vou ver de onde a minha linha tá saindo, o meu fio tá saindo, tá? Eu vou entrar aqui, vou trazer esse ponto para frente e vou fazer pontos baixíssimos em torno de todo o meu trabalho. Sem aumentos, tá? É só pontos baixos, baixíssimos, sozinhos. Vou ajeitando, eu gosto de sempre ir ajeitando a peça do trabalho para que ele comece a criar a forma, né, que eu quero. E aí, eu sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho que a gente construiu aqui. Agora, a gente tá chegando aqui no fim da terceira carreira e última da base da nossa mochila. E, novamente, a gente vai fazer o acabamento usando o restinho do nosso fio, ó. Então, como é que eu faço aqui? No meu último ponto, ó, desmanchei para vocês verem. No meu último ponto, eu vou entrar, vou trazer aquela sobrinha aqui pra frente, vou passar por dentro do ponto e vou tirar tudo. Ó, tirei tudo, vou entrar aqui, ó, no meu primeiro ponto, bem no meinho, ó, trazendo os dois. Vou levar o fio lá pra trás, aí eu vou entrar bem no meio desse ponto, desse último aqui, ó, e vou fechar. Assim, dessa forma. Aí, ajeito, dou uma apertadinha nos fios pra ver se não ficou nada sobrando, ó. E assim, a gente finaliza a base da nossa mochila. Aqui você já vai poder pegar, só pra ter uma ideia, né? Trazer pra cá essa estrutura aqui.
da estrutura das alças, só para você ver mais ou menos como que vai ficar. E vai ficar assim. A gente vai virar a peça assim. Se você quiser pegar esse pedacinho de fio aqui, ó, que sobrou, já ir escondendo ele, ó, você já pode fazer, tá vendo, ó? Esconde ele. Eu vou cortar aqui só pra colar depois, tá? Mas a gente pode deixar assim. Agora, o que que eu vou fazer? A próxima etapa são subir 3 carreiras de ponto baixo, tá? Como é que eu faço isso? Lembra que eu falei para vocês que eu gosto sempre de começar a minha peça nas laterais para que não haja uma marcação na frente ou atrás da bolsa? Então, eu vou começar aqui, bem onde eu terminei o meu trabalho, tá? A última carreira que a gente fez. E aí, aqui eu vou subir uma carreira de ponto baixo nessa cor azul, tá? Azul celeste. Então, a gente vai fazer como? A gente vai entrar aqui, tá? Bem no meio do ponto, e a gente vai pegar esse nozinho que tá aqui atrás, certo? E vai fazer o nosso primeiro ponto baixo. Ó, subimos o nosso primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai fazer da mesma forma em torno de toda essa base. Entro bem no meio do nozinho aqui da correntinha, pego o nozinho lá atrás, ó, aqui no comecinho fica meio confuso, mas é só você prestar atenção, achar o nozinho e laçar ele junto. Isso aqui vai trazer mais, vai te dar mais estrutura na peça, tá? Eu dou uma alturinha, ajeito meu ponto e laço. Segundo ponto. Agora começa a ficar mais fácil, porque os nozinhos, ó, eles vão ficar bem à vista, ó. Aí, é só você entrar bem no meio do seu ponto, laçar o nozinho e subir o primeiro ponto. O primeiro não, né? O próximo ponto. E assim a gente vai fazer por toda essa carreira. Agora, estamos chegando ao fim dessa primeira carreira de ponto baixo. Ó, vai ficando assim, tá? Aqui, agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma troca de cores, certo? Então, a gente vai finalizar essa carreirinha aqui. Vai fechar ela bem certinha, ó. Como é que a gente faz o fechamento? Entra com a agulha aqui, ó, no primeiro ponto baixo, traz o trabalho aqui pra trás. E aí, agora, a gente vai pegar a segunda cor. A nossa segunda cor, então, será o caramelo. Vocês lembram que eu falei que a gente vai fazer, para começar, 3 carreiras de ponto baixo, né? Então, a segunda vai ser com caramelo, com a cor caramelo. Como é que eu faço o aumento, tá? Eu vou pegar, vou colocar o fio aqui, e esse ponto vai ser ponto baixo centrado.
eu vou entrar bem no meinho do meu ponto, tá? Aqui, ó, bem no meinho do meu ponto que eu tô fechando. E vou trazer o fio caramelo pra frente, tá vendo? E vou deixar um pedacinho aqui pra depois fazer o acabamento. Aí, eu vou entrar aqui no meu ponto, no azul, né, que é o meu ponto que eu tinha passado lá pra trás. E vou fechar com o caramelo, assim, dessa forma, ok? Existem outras formas, tá? De fazer a troca de cor, mas eu gosto de fazer desse jeito. E agora aqui eu vou fazer o quê? Uma carreira de ponto baixo centrado em torno de todo o meu trabalho. Se você quiser, ó, você já pode ir escondendo aqui, ó, o fiozinho, tá? Que sobrou. Eu gosto porque daí dá mais segurança, né? Ó, fechei meu segundo. Agora, vou fechar o meu terceiro. E assim eu vou fazer por todo essa carreira. Ponto baixo centrado. Ó, como vai ficando bonito o contraste do caramelo com o azul. Agora, nós estamos chegando ao final dessa segunda carreira de ponto baixo centrado, aonde eu vou retornar para minha cor azul celeste. Aqui a gente vai ter bastante troca de cores. Eu achei legal fazer uma bolsa colorida, uma mochila colorida, para que quem não sabe ainda fazer troca de cor, consiga treinar um pouquinho, né? Ó. Então, vamos lá. Tô chegando no fim. Eu não cortei o azul celeste antes, já de propósito, porque eu sabia que eu daria continuidade ao trabalho com o azul celeste, por isso eu não cortei, tá? Mas se eu fosse fazer uma outra cor, eu poderia ter cortado aqui, certo? Eu fiz o meu último ponto e agora a gente vai fazer o fechamento novamente. Então, ó, vocês olhem direitinho, ponto baixo centrado, né, como tá ficando. E agora eu vou mostrar pra vocês a outra forma que vocês podem estar fechando. Eu não tô me preocupando em mostrar duas formas diferentes aqui, porque essa mochila, ela vai levar o forro, então ela vai esconder. Porque essa forma que eu mostrei pra vocês, ó, aqui, ó, se você olhar, vai ficar essa parte azulzinha, tá? E da outra forma que eu vou ensinar agora, já não vai ficar desse jeito. Então, você vai escolher a forma com que você prefere fazer esse fechamento, tá? Então, aqui a gente fez o último ponto dessa carreira e a gente vai fazer o fechamento. Como será esse fechamento? Da mesma forma, você vai entrar por trás do ponto, ó. Entrou por trás do ponto, coloca o fio aqui e leva ele lá pra trás, dessa forma, tá vendo? Bem simples. E agora, como eu falei anteriormente, eu não cortei o fio azul porque eu já sabia que a minha próxima carreira seria de fio azul, então eu já deixei ele aqui para não ter corte. Então, agora a gente vai fazer a terceira e última carreira em ponto baixo centrado com a cor azul celeste, né? Então, eu vou fazer como? Eu vou entrar aqui no ponto, tá? Ó, bem no centro do ponto, vou laçar aqui, ó, já vou esconder, vou laçar
a alcinha que eu deixei, que eu levei pra trás. E aí, aqui, eu vou trazer já o fio azul que eu não tinha cortado. Vou trazer o fio azul aqui pra frente, ó, subindo o meu primeiro ponto baixo centrado. Ok? Tá aqui. Tá fazendo barulho aqui o metal, né? Mas faz parte, gente. Não tem como esconder isso. E agora, eu vou seguir novamente por toda essa carreira, fazendo ponto baixo centrado. Ó, entrou bem no meio do ponto, laçou, dá uma alturinha e fecha. Tá vendo, ó? Vou deixar a peça bem assim para vocês acompanharem, ó. Põe aqui dentro, bem no centro do ponto, traz o fio, laça e fecha, fazendo um ponto baixo centrado. E assim vai ser por toda essa carreira. Como eu falo, sempre ajeita a sua peça para que ela vá tomando o formato que você quer. E aqui, a gente tá chegando ao final da nossa terceira carreira de ponto baixo centrado. Olha como vai ficando bonito, padrão. Aí, você faz, ó, entra no ponto bem no centro, dá alturinha aqui, ó, e fecha, tá? Agora, nós vamos começar o outro padrão de pontos, ó. Vamos fechar aqui. Entrei aqui. Vou fazer aquele fechamento como eu expliquei, ó. Entro aqui atrás do primeiro ponto, levo lá pra trás e agora a gente vai preparar o próximo fio, a próxima cor. Aqui eu já vou cortar tanto o azul quanto o caramelo. Agora, nós vamos começar a trama, que ela é diferentona aqui nessa mochila, tá? Nós fizemos até agora, então, 3 carreiras de ponto baixo centrado, e agora nós vamos fazer uma outra trama, ok? Vamos lá, então, e a gente vai trabalhar com o fio rosa chá. Vamos abrir aqui. Agora, então, nosso fechamento, né? Normalmente, se a gente fosse seguir fazendo pontos baixos, nós entraríamos aqui, exatamente no meio de onde tá saindo o nosso fio azul. Só que essa trama é diferente, nós vamos fazer um ponto alongado. Então, nós vamos entrar, na verdade, no pé do ponto azul, certo? Então, a gente vai entrar aqui no pezinho do ponto azul, tá? Vamos trazer já o nosso rosa pra cima, aqui. Aí, eu vou pegar aqui o meu fio e vou fechar o primeiro ponto, tá? Alongado, dessa forma. Vou fazer de novo pra vocês verem, tá? Como que a gente vai fazer esse ponto alongado? A gente não vai mais entrar aqui no meio do ponto baixo centrado, nós vamos entrar no pé do ponto baixo centrado. Então, a gente vai entrar aqui, vai pegar nossa cor nova, vai laçar e vai trazer ela pra frente, alongando esse ponto, ó.
Tá vendo, ó? A gente vai alongar, vai colocar aqui no fio que tava esperando pro fechamento, e aí a gente vai o quê? Fechar esse ponto. E aí, para fazer o detalhe nele, agora como que é o detalhe? A gente vai voltar um ponto e vai entrar no ponto anterior aqui, ó, exatamente nesse que antecede o alongado, no centro do ponto baixo. Ó, gira a agulha dessa forma, entra bem no meinho do ponto baixo centrado, laça o fio, traz ele para você e fecha. Desse jeito que eu fiz, fazendo essa trama. Vamos repetir? Vou desmanchar, tá? Ele é um ponto simples, pode parecer um pouquinho complicado agora, mas ele é um ponto super simples de fazer. Vamos entrar aonde? Vamos entrar, então, na base do ponto baixo centrado. Entramos aqui nessa base. Vamos laçar a nossa cor nova e fazer um ponto alongado, ó. Da altura, entra aqui no ponto que estava esperando para fazer o fechamento e fecha o nosso primeiro ponto, ó. A gente fez um ponto alongado. E agora, a gente vai entrar onde? A gente vai entrar no ponto que antecede. E vamos entrar no ponto, bem no centrinho do ponto baixo, centrado, e vamos trazer, dá uma alongadinha, traz o fio pra cá e fecha, fazendo essa trama, certo? Agora, a gente vai dar sequência. Tá, e agora, Márcia? Agora, pra fazer essa trama, a gente vai sempre pular um ponto. Depois que você faz o ponto inteirinho, a gente pula um ponto e vai fazer no segundo, o alongado. Porque o alongado vai ser no segundo e o baixo, que a gente vai fechar ele, vai ser no que antecede. Então, vamos lá. Pulamos um ponto, vamos lá no pé do nosso ponto baixo centrado, laçamos o fio, a gente faz aquele ponto alongado, laça ele, fecha, e aí a gente vem com a agulha e entra nesse ponto baixo aqui, ó, que a gente deixou para trás bem no centro dele. Ó, vai lá atrás, laça o fio, dá uma altura bem importante e fecha. Olha que bonito que ele vai ficando. Novamente, pulamos um ponto baixo, tá vendo? E vamos fazer um alongado no segundo. Lá no pezinho do ponto a gente entra, laça o fio e traz ele aqui em cima e fecha ele. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar no ponto que a gente deixou para trás. Então, a gente volta nele centrado, entra aqui, vai lá atrás, laça, dá altura e fecha. Olha que trama bonita que vai ficando. E olha esse composê de cores. Novamente. Treinar é necessário. Pulamos um ponto, entramos no pé do próximo ponto, laçamos, damos altura, fechamos ele, e agora a gente retorna naquele ponto baixo que a gente pulou, bem no centro dele. Entrou no centro dele, laçou o fio, deu altura, fechou. Então, essa trama, ela vai ser feita por toda essa carreira e por mais uma. Então, nós faremos 2 carreiras nessa trama de ponto alongado, ok? Vamos lá, então?
Agora, nós vamos fechar a nossa primeira carreira dessa trama e a gente vai fazer mais uma carreira nessa mesma cor. Como que vai ser essa carreira agora, tá? Ó, a gente vai pegar o fio, a gente vai entrar aqui com a agulha na base de onde a gente fez aqui, ó, o ponto centradinho, alongado centrado. Vai puxar o nosso fio e vai fechar o nosso ponto alongado. Fechou o ponto alongado, aonde que a gente vai fazer o outro ponto? A gente vai entrar bem no meio, ó, bem no meio desse alongado aqui, ó, que cruza, tá? Entrou no meio do alongado, traz ele aqui e fecha, tá? Vai ficar assim. Eu vou repetir esse fechamento com vocês para que vocês não tenham dúvida, tá? Ó, fizemos o nosso último pontinho aqui, certo? Ó, terminamos. Agora, a gente vai precisar fazer o quê? Fechar. Dá um espacinho pro seu fio, entra aqui por trás, leva o fio do trabalho lá atrás, deixa uma alcinha. E agora, como que a gente faz? A gente vai entrar exatamente aqui, ó, de onde ele cruzou, ó, tá vendo o alongado cruzado aqui? A gente vai entrar bem aqui na base dele, vai pegar o fio, vai trazer aqui em cima, vai colocar a alcinha e vai fechar. Fechou? E agora, como é que a gente faz aquele ponto cruzado? A gente vai pegar a agulha e vai entrar aqui, ó, tá? A gente vai pegar, vai dar aquela voltinha, vai entrar, vai trazer o fio lá de trás e vai fechar, fazendo o nosso primeiro ponto. Vamos fazer mais um, então? E agora, onde é que eu entro? Eu vou entrar aqui, viu, ó? Aqui, sempre a entrada vai ser de onde ele cruza, ó, não no alongado, de onde ele cruza. Agora, vai ser sempre onde cruza. Então, entrei aqui embaixo, trouxe o fio pra cima, fechei o meu ponto, vou fazer o que cruza, onde? Aqui, ó, de onde ele cruzou, tá vendo? A gente faz pra começar embaixo e depois a gente faz onde ele fecha. Então, entrei aqui, trouxe o fio, lacei, fechei, tá? De novo. Vou lá embaixo, na base, trago o fio, dou altura, fecho, entro aqui, ó. Vou lá, trago o fio e fecho. E aí, a gente vai fazendo a nossa trama, ó, tá vendo? Ó, os parzinhos certinhos, ó. De novo. Lá embaixo, no pezinho do ponto que cruza, entrou, deu altura, fechou o ponto. E agora, na base, na parte de cima daquele fio que cruzou, a gente entra e fecha. Prontinho. E agora, a gente vai seguir essa carreira dessa forma, tá? Ó, lá embaixo, da altura, fecha, cruza, entra aqui embaixo e fecha. Ó, lá embaixo, da altura, fechou, aqui, fechou. É um vai e volta. Ó, que bonito que ele vai ficando.
Ó, vamos ver se vocês conseguiram entender, então. Ó, entra lá na base do fio, sempre, a gente vai estar sempre entrando aqui no pezinho dele e aqui no finalzinho dele, sempre. Então, vamos lá, entramos aqui na base, sobe da espaço, fecha. E agora aqui, tá vendo, ó? Na parte de cima. Então, ó, deu espaço, fechou. Depois que você fica repetindo, fica bem tranquilo de fazer, ó. Você vai entender bem certinho aonde tem que entrar. Ó, lá na base do que cruza, do que alonga, e bem na parte de cima do que alongou. Tá? Bem simples, ó, de entender. Então, a gente vai, entra lá no pé do alongado, da altura, fecha, volta aqui na base superior aqui do alongado, da altura e fecha. Ó, lá embaixo na base, fechou e agora retorna aqui na parte superior do alongado e fecha. E aí, a gente vai trabalhando essa trama maravilhosa. Penúltimo ponto, lá embaixo, da altura, fecha e vai na base superior, da altura e fecha. Agora, o nosso último ponto, lá embaixo na base, da altura, fecha. E na base superior, bem no centro, entra da altura e fecha. Ó, esse aqui é o padrão. Então, vocês perceberam, né? Nós fizemos 3 carreiras de ponto baixo centrado e 2 carreiras de ponto alongado. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai voltar e vai fazer essa mesma sequência. E essa mesma sequência, ela vai se repetir por 3 vezes, tá? A gente fez a primeira, que é essa. Agora, a gente vai subir a segunda sequência e mais uma sequência. Então, esse vai ser o padrão da nossa bolsa. Lindo, né? Como eu falei para vocês, a nossa mochila, ela vai ser composta por 3 bloquinhos iguais, né? Então, nós fizemos o primeiro bloco, eu já subi o segundo bloco para adiantar um pouquinho para vocês verem como que ele fica. E agora, nós vamos subir o terceiro e último bloco, tá? Com a mesma sequência de pontos. O que que a gente consegue perceber aqui, e que eu acho importante estar falando, é que para que a gente possa seguir, produzir os bloquinhos, sempre que a gente faz a primeira carreira, ela nunca vai ser centrada, ela vai ser de ponto baixo normal. Então, nós não entramos no centro dos pontos, nós entramos bem no meio das correntinhas, ó. Então, é assim, é simples, tá? Então, a primeira carreira do bloco vai ser sempre de ponto baixo simples e não centrado. Aí, já a segunda carreira, que é, né, na cor caramelo, ó, você percebe que ela é centrada. E depois, quando a gente vai fazer a terceira carreira, que é de azul celeste, ela também é centrada, assim como o nosso ponto alongado, tá? Então, vamos lá? A gente trabalhou sempre a lateral para não marcar o trabalho, né? Então, é aqui que a gente vai começar. Eu já cortei, tá? E deixei aqui para que a gente visse, ó. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, já vou colocar o lacinho que tá pra trás aqui do ponto, e vou trazer o azul pra frente e vou fechar o meu primeiro ponto baixo, que não é centrado, ó, normal. E assim eu vou fazer por toda essa carreira, tá? Entro aqui, ó. Já vou escondendo o restinho do fio ali que eu deixei, já vou arrumando o meu ponto para dar um efeito bem bonito na peça, de uniformidade, ó. E vou fazendo.
Chegamos aqui no nosso último ponto, agora a gente vai fazer uma troca de cores, agora a gente vai começar a trabalhar com mostarda. E aí, lembra que eu expliquei essa carreira, a gente já vai começar ela com ponto centrado. Aqui. Ó. Vou entrar aqui na última correntinha. Vou fechar o azul celeste, levo lá pra trás. Agora, eu já vou entrar no centro do meu ponto, porque ele vai ser agora todo em ponto baixo centrado. Então, entrei no centro do ponto, peguei o fio, trago ele aqui pra trás. Laço aqui. E fecho o primeiro ponto baixo, centrado. E assim eu vou seguir por toda essa carreira. Não vou cortar o meu fio azul, porque a próxima carreira é de azul, então eu já deixo ele aqui, vou ajeitando ele do ladinho. E eu não corto, porque eu vou usar ele novamente. Então, vamos lá. Toda essa carreira de ponto baixo centrado. Ó, que bonito que fica. A gente tá chegando aqui no fim dessa carreira e a gente vai fazer agora a terceira carreira de ponto baixo, que é na cor azul celeste, ó. Faço meu último ponto. Vou fazer o fechamento. Já aproveito o meu azul que tá aqui atrás. Agora, eu já posso vir aqui e cortar o caramelo, que eu não vou mais usar, né? E agora eu faço a terceira e última carreira de ponto azul. Levo lá pra frente, laço aqui e fecho. E aqui a gente faz o último ponto baixo centrado dessa carreira para iniciar a última carreira de ponto cruzado. Aí eu deixei aqui, a gente já pode
cortar o fio azul, para deixar ele longinho, para não atrapalhar, para que a gente possa iniciar com o rosa. Então, aquele mesmo padrão que a gente começou, né? O alongado a gente vai iniciar aqui no pé do ponto, ó, do último ponto, né, ó. Terminou, aí o primeiro ponto da carreira, aqui, é onde a gente vai fazer o nosso primeiro ponto alongado. Então, a gente vai entrar aqui, no centro do ponto, vai pegar o nosso fio e vai trazer ele aqui pra frente, ó. E vai colocar no lacinho que tá ali esperando e vai fechar o primeiro. E aí, agora, a gente vai retornar no anterior, entrar no centro dele, laçar o fio e trazer pra frente, fechando ele. Fazendo assim a nossa trama. Ok? E assim a gente vai seguir por toda essa carreira. Chegamos aqui, então, no nosso último ponto, vamos fazer o fechamento, ó. Entro aqui na primeira correntinha, de trás pra frente, levo o meu ponto lá atrás, ajeito, né? Uma coisa legal é que vocês têm que estarem sempre, né, arrumando, você tem que estar sempre arrumando o seu ponto, e a mochila, ela vai ter uma entradinha aqui, ó. Então, eu já, quando tô fazendo ela, eu já começo a ajeitar e já começo a vislumbrar, já começo a olhar pra ver, ó, mais ou menos como que ela vai ficar. Porque ela vai ficar assim, bem fofa. Então, agora, eu vou fazer a minha última carreira de ponto alongado. Ó, então, eu vou entrar aqui na base, lembram? Na base do meu ponto alongado, bem no centro aqui. Vou pegar o fio, vou trazer pra frente, vou laçar com o que eu deixei ali e vou fechar. E aí, agora, onde que eu vou entrar? Eu vou entrar bem no centro desse alongado aqui, que agora a gente vai trabalhar sempre nos alongados. Trago pra frente e fecho, ajeitando o ponto, ó. E assim a gente vai trabalhar por toda essa carreira.
Estamos chegando aqui no nosso último ponto dessa carreira aqui de pontos alongados. E agora eu vou fechar ele. E agora, o que que acontece, tá? A gente vai fazer a carreira de pontos, aonde a gente vai pregar o nosso forro. Mas antes de pregar o nosso forro, para esse modelo que a gente está aprendendo aqui, que eu achei melhor já colocar, já explicar para vocês e colocar ela num modelo um pouquinho mais complexo, porque daí depois vocês vão poder usar a criatividade de vocês para usar o tipo de aba que vocês quiserem, uma aba sintética, uma aba de crochê, né? Aí vocês vão poder usar o tipo de fecho que acharem melhor. Mas assim, nessa peça eu achei melhor já explicar de uma forma um pouquinho mais complexa para que vocês depois possam criar do jeito que vocês acharem melhor para vocês, tá? Então, eu fechando aqui, a gente vai partir para a última carreira de ponto, que vai ser uma carreira de ponto baixo, como a gente fez essa primeira azul aqui. E aí, nela, a gente já vai estar aplicando o nosso forrinho, tá? Mas antes disso, a gente vai ter que aprender a colocar o fecho. E o fecho, ele tem que ser aplicado antes da gente colocar o forro, porque senão a gente vai ter que pregar esse fecho sobre o forro, e aí não vai ficar legal, tá? Então, eu escolhi para essa peça esse fecho, e ele é pregado aqui assim. Então, a gente vai... Antes de fazer a última carreira aqui, já vai deixar esse fecho pregado. Eu vou ensinar vocês. Mas antes, eu preciso que você preste atenção nesse detalhe. Quando você for aplicar o fecho, você tem que se atentar que esta parte do fundo, que será onde a gente vai colocar as nossas alças, ela tem que ficar para trás. Então, o fecho vai ser aplicado na outra parte, sempre cuidando, então, para que essa parte, essas abinhas aqui, elas fiquem viradas para trás, ok?